Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que são as doenças ocupacionais. As doenças ocupacionais, elas são uma preocupação constante em todos os níveis que se possa imaginar. Governo, sociedade, trabalhadores, empregadores, médicos, engenheiros, enfim, todos nós devemos nos preocupar com a ocorrência das doenças ocupacionais. Mais do que com a sua ocorrência, nós devemos agir para que possamos preveni-las. E as doenças ocupacionais, assim como os acidentes de trabalho, são muito comuns nas empresas. Elas ocorrem em qualquer tipo de empresa, porque em todas as empresas existem os chamados riscos ocupacionais. Claro que cada empresa possui riscos específicos para a sua atividade. Para isso é muito importante a atuação de quem? Do SESMIT, através da sua equipe de engenharia de segurança, técnicos de segurança, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermeiro do trabalho, tudo isso quando existe essa estrutura. Isso também pode ser prevenido quando se utiliza empresas contratadas na prestação destes serviços naquelas instituições em que não há obrigatoriedade, de acordo com a NR4, que determina a obrigatoriedade da instalação dos SESMITs, e aí vai depender do grau de risco e do número de funcionários, para que não ocorram doenças. Essas doenças, elas trazem problemas significativos, primordialmente para o próprio trabalhador, que se replica na sua família, na sociedade, que se replica nas empresas, com relação a gastos, com relação à necessidade de correções, com relação a justificativas perante a fiscalização da DRT, perante as próprias ações judiciais movidas para indenização de dano moral que ocorre quando alguém fica doente por causa do trabalho. Mas vamos prestar atenção. Nem todas as doenças que acometem os trabalhadores dentro do trabalho são causadas pelo trabalho. Isso é fundamental quando vai se estabelecer a relação de nexo causal, porque através da relação de nexo causal é que vai se saber se a doença é ou não decorrente da exposição laboral. Isso é complicado, porque existem muitos conflitos devidos a essa caracterização que nem sempre é muito clara. Existem muitas divergências. E o importante é nós sabermos a origem das doenças que acometem os trabalhadores. Uma doença pode ocorrer no trabalhador de forma a que antes dele entrar na empresa, ele já esteja com uma determinada doença. Assim como ele entra numa empresa e a partir de determinado tempo de permanência na empresa, ele vem apresentar sintomas, sinais que caracterizam uma doença que pode estar relacionada ao trabalho. Não vamos nos esquecer que mesmo o trabalhador dentro da empresa pode vir a apresentar uma doença, mas é causada fora. Ele pode ter uma atividade laboral paralela, ele pode ter práticas esportivas, ele pode ter hábitos e estilos de vida que façam com que ele fique suscetível a doenças. Enfim, é uma questão extremamente discutível e que exige o máximo de atenção por parte dos médicos do trabalho, dos engenheiros de segurança e, por que não dizer, da empresa como um todo. Vejam bem, lembrem-se do que são doenças ocupacionais. Doenças ocupacionais são as enfermidades causadas pelo trabalho ou pelas condições do ambiente em que ele é executado. As doenças ocupacionais podem ser prevenidas, elas podem ser evitadas. Para isso é importante que haja uma atuação permanente do SESMIT das empresas. É fundamental que o SESMIT tenha um contato direto com as áreas operacionais das empresas, no sentido de mostrar os riscos que estão afetando os trabalhadores e as possibilidades da ocorrência dessas doenças. Mas o SESMIT sozinho não vai conseguir resultados se não tiver o apoio da área de recursos humanos. A área de recursos humanos, ela deve conhecer bem a legislação de segurança, higiene e medicina do trabalho, além de outras legislações. E, principalmente, a área de recursos humanos, ela tem aquele contato
com a DRT, ela tem aquele contato com a área jurídica e ela tem aquele contato necessário para poder ajudar no convencimento daqueles que não querem se convencer de que haverá riscos muito sérios, tanto para a saúde dos trabalhadores quanto para a saúde da empresa e dos empresários, caso a legislação de segurança, higiene e medicina do trabalho não seja cumprido e as devidas ações não sejam tomadas para se evitar que se mantenham ambientes hostis para a saúde do trabalhador. Os ambientes têm que ser adequados, os ambientes têm que ser apropriados e deve ser feita uma prevenção. A principal prevenção para evitar que as doenças ocorram é a atuação direta nos locais que tenham riscos potenciais. Deve haver, por parte da empresa, uma atuação forte nos equipamentos de proteção coletiva, ditos EPCs, e que, primordialmente, esses equipamentos devem ser utilizados. Vamos dar um exemplo. Numa empresa onde existe um nível de ruído elevado e que existe um número de trabalhadores atuando naquele setor, por exemplo, a empresa deve promover o abafamento do ruído de uma forma geral. Ele deve colocar proteção, enclausuramento daqueles ambientes. Esta é uma medida efetiva que pode colaborar para que o ruído, agente de surdez ocupacional, que esse ruído seja minimizado ou até eliminado, dependendo das condições. Mas não podemos nos esquecer que nem todas as empresas conseguem atenuar ou eliminar o ruído ou outros agentes geradores de doenças, porque muitas vezes o empreendimento é tão vultoso que é mais fácil construir uma empresa nova. E quantos hoje terão condições de construir uma empresa nova do que investir em reformas? E nós temos que prestar atenção num outro detalhe. Nós não podemos deixar que trabalhadores adoeçam, devemos colaborar para que a prevenção seja feita, mas não se pode exigir que empresas se inviabilizem e que sejam fechadas pela Delegacia Regional do Trabalho no caso de não entenderem certas normas específicas e certas mudanças que podem ser exigidas. Já observei em determinadas empresas que a Delegacia Regional do Trabalho compareceu aos locais de trabalho e determinou que algumas coisas fossem modificadas. As empresas negociaram e a própria DRT, sabendo que se fosse rígida demais poderia provocar o fechamento da empresa e gerar um desemprego muito grande, ela concedeu algumas oportunidades de melhoria para a empresa ao longo de um determinado prazo. Claro, enquanto o EPC, enquanto essas mudanças não foram feitas, foi enfatizado o uso do EPI, que é o equipamento de proteção individual, que também existe para evitar a ocorrência de doenças. No caso do ruído, além de enclausuramento para atenuar o ruído, quando existe muito barulho no local do trabalho, se utilizam os protetores auditivos, que podem ser do tipo concha, como pode ser do tipo plug, como pode ser dos dois tipos. E é muito importante que esses EPIs sejam ofertados aos trabalhadores, mas há fundamental exigência de que seja feito por escrito uma declaração de que o trabalhador recebeu equipamento de proteção individual e que foi orientado e treinado para seu uso. E este uso deve ser supervisionado. Por quê? Porque se algum trabalhador, mesmo com essa declaração, aparecer com perdas auditivas, não resta dúvida que a empresa vai se incomodar. Portanto, o RH deve apoiar o SESMIT e também as demais áreas e haver um trabalho conjunto para que isso seja perfeitamente entendido. O EPI deve ser usado no caso do ruído. O EPI ajuda a prevenir a ocorrência de doenças ocupacionais como o ruído. O EPI ajuda a defender a saúde do trabalhador para que ele não fique surdo. Mas temos que ter um cuidado. Muitas vezes o trabalhador, dentro do ambiente de trabalho, ele usa o protetor auditivo e ele não adquire problema nenhum com relação à audição. Mas esse mesmo trabalhador, ele costuma
ir a festinhas, onde o som é tocado em nível elevadíssimo, que quando ele sai da festa, ele sai tonto. Ou ele gosta de usar o Walkman, MP3, enfim, qualquer tipo de som que entra diretamente nos canais auditivos. Aí ele provavelmente vai perder a audição, vai diminuir a audição, não por causa da empresa, onde ele usa todo esse aparato para se proteger, mas sim pela sua vida externa, pelo seu hábito e seu estilo de vida, que é tão importante na prevenção de acidentes como na ocorrência de doenças ocupacionais. Mas, pessoal, nós devemos estar sempre atentos à questão das doenças ocupacionais, assim como nós devemos estar atentos às questões dos acidentes de trabalho. Muitas vezes, a questão de doenças ocupacionais envolve interesses que não exclusivamente relacionados à doença, mas à estabilidade, quando existe uma agudização de uma doença, como também há uma indenização por dano moral através de ações cíveis. E por que isso? Porque sempre que existe uma lesão à integridade física do trabalhador, o trabalhador tem direito de reparação desse infortúnio causado pelo trabalho. E aí nós temos problemas. Muitas vezes é difícil de separar a doença se ela é realmente do trabalho ou não. Muitas vezes os trabalhadores podem forjar a ocorrência de uma doença. Muitas vezes os empregadores querem esconder a ocorrência de doença. Existem todos os tipos de trabalhadores, assim como existem todos os tipos de empregadores. Mas uma coisa é certa, a legislação deve ser cumprida. E a questão das doenças ocupacionais, ela tem uma transcendência fantástica, porque nós devemos saber muito bem, na medida do possível, o que veio antes, quando surge uma doença no trabalhador. A doença dentro da empresa ou a doença fora da empresa. Não vamos nos esquecer que tem trabalhadores que já nascem com problemas, como, por exemplo, problemas de coluna, que à medida que ele vai envelhecendo, essas doenças de coluna vão se agravando. Isso nós chamamos de doenças crônico-degenerativas, assim como outras. Quando ele entra numa empresa, no momento que ele está executando o seu trabalho, ele pode alegar que a doença, que a dor nas costas que ele tinha, se originou dentro da empresa. Aí há necessidade de uma grande investigação para saber se realmente ocorreu na empresa ou fora. E como é que nós podemos ajudar a desfazer essa confusão? O médico do trabalho, ao iniciar o exame admissional, deve fazê-lo de forma rigorosa. O exame admissional de um trabalhador deve ser encarado como uma perícia médica. O histórico ocupacional, onde é que ele trabalhou, quanto tempo ele trabalhou, que riscos ele esteve exposto. O médico do trabalho experiente sabe fazer isso muito bem. Aquele que não tem tanta experiência deve procurar aprender a fazer isso. E a empresa deve ter todo o cuidado na hora de contratar um médico do trabalho, tanto como empregado como prestador de serviço, para que ele esteja muito atento a essa situação. Assim como o RH, quando fizer o recrutamento e a seleção, ele deve olhar a carteira profissional, na entrevista deve ser visto se a pessoa teve muitos afastamentos, se ele teve muitos benefícios no INSS, se os benefícios foram prolongados. Tudo isso pode ajudar a esclarecer se a pessoa já veio com uma doença ou se ela venha a adquirir uma doença por causa do seu trabalho. Portanto, pessoal, a atuação do médico é fundamental na questão das doenças e na correlação do nexo causal. As empresas precisam ter mecanismos para identificar se a doença é ou não causada dentro do seu ambiente. Para o estabelecimento de nexo causal, é muito importante que seja cumprida uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a Resolução 1488 de 1998, e que estabelece parâmetros para que o médico siga dentro daquela linha de identificação e caracterização de uma doença. E por que isso é importante?
Porque muitas vezes existem médicos de sindicatos ou médicos assistentes de trabalhadores, médicos clínicos, enfim, que atestam, sem conhecer o ambiente de trabalho, que determinada patologia é causada pelo ambiente de trabalho. Ora, quem é que tem condições de dizer se a doença é ou não relacionada ao trabalho? Ninguém melhor do que o médico. Cabe ao médico do trabalho, apoiado pelo SESMIT, o estabelecimento de nexo causal. É dele a responsabilidade. Ao INSS cabe o estabelecimento do nexo técnico, através da perícia realizada por seus médicos peritos. Portanto, o SESMIT é um elemento fantástico na hora de se poder juntar todas as pedrinhas, dizemos assim, para que um médico do trabalho possa fazer esse tipo de caracterização junto com o SESMIT. O SESMIT, interno ou externo, deve ser acionado sempre que existir alguma dúvida. E o RH também deve participar junto dessa investigação. Deve ser multidisciplinar. Para quê? Para que se procure esclarecer e dirimir dúvidas com relação ao surgimento de alguma doença. Existem doenças que são originadas fora do trabalho, mas que à medida em que um trabalhador for desempenhando a sua atividade, podem ser agravadas. E aí existe um comprometimento muito forte da empresa para evitar que doenças pré-existentes venham a se estabelecer ou a se agravar dentro da sua empresa. E para isso, novamente, citamos a importância do SESMIT, através das ações da engenharia de segurança e da medicina do trabalho. Na prevenção das doenças ocupacionais, é muito importante que sejam feitas campanhas educativas, assim como na prevenção de acidentes de trabalho. E também nós verificamos que a melhor maneira de fazer prevenção é através de educação. Então, temos que insistir na educação dos trabalhadores, insistir no uso de EPI, insistir nas medidas de fazer com que eles tenham hábitos e estilos de vida saudáveis, para que situações externas não venham a se refletir internamente. Um exemplo, pessoas que bebem muito álcool acabam tendo problemas no fígado. Em empresas onde existem produtos químicos, determinados tipos de produtos químicos, é necessário que se faça um controle biológico, com provas de função hepática, para ver o acometimento do fígado. Se a pessoa bebe muito, essas provas de função hepática vão estar alteradas. E isso pode gerar confusão, no sentido de que dificilmente pode se identificar se é por causa da bebida ou se é por causa do trabalho. Em geral, é por causa da bebida, naquelas empresas que possuem sistemas de prevenção muito bons. Mas, mesmo assim, é difícil de se fazer uma afirmação 100% garantida. Então, pessoal, hábitos e estilos de vida saudáveis são importantes. Temos que ter o cuidado. Bem, outra questão é a questão dos exames médicos periódicos. Independentemente do trabalhador possuir ou não algum problema, é importantíssimo que o médico faça os exames periódicos e preste bem atenção no tipo de exame a ser feito. Cada tipo de atividade requer exames diferentes de outros. Claro que tem uma parte geral, que é a parte do exame clínico, que tem que ser bem feito independentemente do tipo de trabalhador. Mas para trabalhadores expostos a riscos ocupacionais de ordem ruído, eles têm que fazer audiometria. Aqueles que têm tipo de risco ocupacional de ordem toxicologia, que são produtos químicos, são outros tipos de exames complementares. Então, isso tem que ser muito bem elaborado. O programa de controle médico de saúde ocupacional, que deve ser elaborado por médico do trabalho, com base no PPRA, elaborado pela área de engenharia e de segurança do trabalho, eles devem estar muito bem elaborados no sentido de identificar os riscos e, a cada risco, fazer os exames perfeitamente adaptados a esses riscos. É a grande importância da prevenção na área de medicina do trabalho. Dentro da área de doenças ocupacionais, nós já abordamos um exemplo de proteção auditiva para evitar doenças relacionadas ao ruído. Vamos falar agora sobre exemplos de DORT, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho.
Pessoal, vamos diferenciar DORT de LER. LER, lesão por esforços repetitivos. Nem toda LER vai causar uma DORT, certo? Mas todas as DORTs têm como origem uma LER. Vamos citar de novo. Uma mulher grávida que recém deu à luz a um bebê na fase puerperal, por questões hormonais e por questão de fazer esforço devido a carregar o nenê, que exige muito das articulações do punho e braço, muitas vezes quando ela retorna ao trabalho, ainda amamenta e está cuidando da criança, ela pode neste trabalho apresentar dor, apresentar tendinite ou outra patologia qualquer, outro sintoma qualquer, que pode ser confundido com o trabalho. Então, nós devemos identificar que em mulheres que deram à luz e que trabalham com criança e que também trabalham em determinado local, em alguma empresa, tem que identificar muito bem relação de causa e efeito. Esse é um exemplo na DORT. Querem ver outro exemplo? Em uma determinada empresa onde eu atuei, o RH emitiu uma CAT e um médico anterior a mim, ele preencheu o campo da CAT referente ao atestado médico, dizendo que tratava-se de uma tendinite, uma bursite no ombro, causada por esforço repetitivo. Pessoal, não houve uma interação entre o RH e o médico. O médico era um médico de fora. No momento em que nós começamos a analisar o caso, e esse funcionário foi encaminhado para a perícia no INSS, ficou afastado e ganhou estabilidade. O que aconteceu? Não foi feita uma correta avaliação da situação dessa pessoa. Esse funcionário, na realidade, desde os 5 anos de idade, ele praticava artes marciais com seguidas lesões e contusões no ombro, que era a queixa dele. E o trabalho que ele desempenhava na empresa era um trabalho que não exigia esforço repetitivo, não exigia posturas inadequadas. Enfim, se ele tivesse sido bem orientado, se a investigação tivesse sido bem coordenada, nem o RH e nem o médico teriam colocado isso como doença profissional. Então, pessoal, vamos trabalhar em conjunto, RH e Serviço Médico e SESMID, para realmente poder identificar se a doença decorre do trabalho, para que não se entre em jogadas que não tenha que se entrar. É um exemplo típico. Lutador de artes marciais disse que tinha dor no ombro, trouxe um atestado de um médico de fora que nunca entrou na empresa e nem sabia o tipo de trabalho desempenhado pelo trabalhador. O trabalhador disse que fazia algumas coisas que não era verdade. Não houve uma intervenção do médico do trabalho para manter um contato com o médico assistente. O RH aceitou como doença e o médico simplesmente assinou. Típico caso em que não deveria haver um registro de CAT. Mas nem todos os casos devem ser tratados assim. E existe uma instrução normativa do INSS que diz que mesmo na suspeita de doenças ocupacionais por problemas ergonômicos, deve ser emitida a CAT. Pessoal, eu não conheço nenhuma empresa que tenha emitido CAT na suspeita. Eu conheço empresas que emitem a CAT porque suspeitaram que houvesse uma doença ocupacional, encaminharam para investigação com ortopedistas, com o médico do trabalho, analisaram o ambiente de trabalho com o engenheiro de segurança e aí sim emitiram CAT dizendo que existe uma suspeita sim de doença ocupacional do trabalho. Por quê? Porque investigaram primeiro. Isso pode ser uma dica de conduta para vocês, porque senão, pessoal, quase que todas as queixas de problemas relacionados a questões ergonômicas, vai ter que se abrir CAT. Aí já é um abuso. Pessoal, apenas para ilustrar, vamos assistir um pequeno trecho de um filme que é épico, chamado Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que foi feito no início quase do século passado e que é extremamente moderno, porque até hoje ele é aplicado no que se refere à ergonomia.
Section 5, give her the limit. Pessoal, isso que vocês acabaram de ver no filme ainda ocorre em muitas empresas. Para reforçar o que nós estamos falando com relação a programas preventivos, gravem a seguinte mensagem. Programas preventivos são fundamentais. Deve haver efetividade e não apenas cumprimento de legislação. Para que efetivamente tudo isso seja seguido, é importantíssimo que o RH auxilie o SESMIT no cumprimento dessas atividades. Ou seja, cumprir, fazer cumprir e que tenha efetividade na questão dos programas preventivos. Pessoal, mais do que ninguém, o RH deve conhecer a legislação, principalmente a do Ministério da Previdência e, dentro dessa, a Lei 8.213 de 1991 e suas subsequentes alterações, que tratam dos capítulos de doenças ocupacionais, acidentes de trabalho. E também é importante que o RH tenha conhecimento da legislação acidentária, da legislação do Ministério do Trabalho. Portanto, vocês têm bastante material para estudar, naveguem bastante e boa viagem.